seja muito bem-vindo. Você está em mais um vídeo no canal das profissões. Eu sou Michele Bertolucci e com imenso prazer eu venho entrevistar uma pessoa. Eu prefiro que vocês vejam, tá? Que vocês ouçam, que vocês entendam realmente quem é Julie Peruzzi. Julie, muito obrigada, obrigada por você ter achado um tempo na sua agenda, que eu sei que é extremamente corrido, para poder vir aqui dividir essa sua experiência, dividir esse seu conhecimento. Explica para nós, eu já conheço, sou fã de carteirinha, mas explica para nós quem é Julie Peruzzi. Julie Peruzzi é naturóloga e fez essa jornada de autoconhecimento para conseguir ajudar as pessoas numa melhora do corpo, da mente, das emoções e da espiritualidade. E o que seria ser uma naturóloga? Eu falo que o primeiro passo é a gente se autoconhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ajudar o outro. Então, foi um processo de aprofundamento e eu falo que a virada de chave na minha profissão Sim, foi quando eu me coloquei a serviço de Deus. muito lindo. E ser naturóloga é fazer uma faculdade? São quantos anos? É, Explica, quem gostaria de ser uma naturóloga? O que faz uma naturóloga? Uma naturóloga usa as terapias naturais integrativas para Sim. equilibrar o corpo, a mente e as emoções. Então, é uma faculdade de 4 anos e meio. Eu me mudei para Santa Catarina para fazer Sério? Você foi para lá? Eu pra lá, lembro. sem saber cozinhar. Sem Quanto nunca tempo ter isso saído. atrás, Ju? Faz 18 anos que eu me formei e são 4 anos e meio. Então, foi Você ficou 4 anos lá sozinha. sozinha. Nossa, 18 anos, ela foi bebê quase, né, gente? Acabei de fazer 18 e fui para lá. Sim. E quais foram os desafios que você encontrou, apesar de ter ido muito nova, sozinha, nesse processo de 18 anos? Quais foram os principais desafios que você teve? Foram muito básicos, na verdade, que foi a questão de não saber cozinhar. Hum. E foi a questão de me relacionar com as pessoas, porque eu cheguei lá, eu não sabia onde eu ia morar, fui morar sozinha e conheci 2 meninas lá. Aí a gente resolveu ir morar junto, e para mim essa foi o maior desafio de todos. E quando e como surgiu esse desejo, além de ajudar as pessoas e servir de um fato espiritual, o que te fez? Como você conheceu essa é o que? É uma medicina? É um modo de vida? Explica melhor, porque eu acredito que seja um assunto novo, não é, Julie? E esse foi um dos desafios também. Quando eu me formei, só tinha 4 turmas formadas. Então ninguém conhecia a naturologia. Isso lá em Santa Catarina ou no país? No país, No no país. país. Tá. Porque era uma profissão muito nova que eu conheci através de uma reportagem que teve na EPTV, mostrando novas profissões. Sim, Aí eu queria medicina, fisioterapia, eu queria alguma coisa que cuidasse das pessoas. sim. Aí eu falei: "Gente, é tudo que eu precisava. Tem um pouquinho da medicina, tem um pouquinho desse cuidado que toca a pessoa, que tem mesmo contato manual". Eu falei assim: "É isso que eu quero fazer". E o que eu gosto muito de entender as coisas. Quais são o que você de fato faz? Você disse que trata por diversas, vamos dizer assim, ferramentas, né, dentro da profissão. O que você cuida, o que você faz, como você faz? Ó, eu fui para um lado do relacionamento, porque eu percebi que os pacientes chegavam com muitos problemas nos relacionamentos. Isso era uma dor que você queria sanar. É, porque foi um processo que eu passei, tanto que não só do relacionamento amoroso, mas também de outros tipos de relacionamento. Então, a dificuldade no trabalho, a dificuldade com colegas, com familiares. Então, eu percebi que essa era uma dor dos meus pacientes. Então, o paciente chegava, eu fazia a foto dos olhos, e aí por lá a gente consegue ver os desequilíbrios que tem no corpo, a gente Através da íris, né? da íris. Então, Tá, a gente é consegue muito ver. interessante isso. Então, além dessas questões físicas, a gente consegue ver também os padrões de comportamento. Então, esse aí é o norte para a gente entender. Tá. A partir daí, a gente escolhe as terapias naturais para equilibrar. Então, por exemplo, uma pessoa que passa muita tristeza no relacionamento, ela tem a tendência a ter problemas de pulmão, por exemplo. Porque a emoção, ela vai desencadeando os problemas no corpo. O corpo fala. É.
E o contrário também acontece. Se é uma pessoa que tem muito problema de pulmão, ela tem tendência a ser uma pessoa mais triste. Então, a gente usa as terapias naturais. Você consegue diagnosticar através dessas terapias. Sim. E hoje a gente tem a máquina de biorressonância, que ela capta a eletricidade que as suas células emitem e mostra pra gente até deficiência de minerais. Então, a gente consegue fazer um tratamento bem mais completo. E o tratamento que você faz com os seus pacientes é numa consulta única? É um processo? São várias alternativas que você vai indicando para cada paciente? Ou é um protocolo único? Para cada paciente é diferente. É único, É então. único. Porque, assim, são queixas diferentes, são histórias de vidas diferentes. Então, algumas pessoas têm coisas que são muito mais enraizadas, e aí o processo pode ser um pouco mais demorado. Mas tudo isso depende do quanto a pessoa tem de abertura para receber aquela técnica. Porque se ela não faz, se ela não aceita aquilo, se ela não está predisposta a aceitar essa cura, vamos chamar assim, não vai ter evolução o tratamento dela. E eu vejo também alguns cases seu que você trabalha com massagem, argila, né? O que seria isso? A argila, por exemplo, ela ajuda muito no nosso processo de desintoxicação. Tanto desintoxicação física, quanto a desintoxicação emocional e espiritual também. Tá. Que a gente fica com memórias celulares que acabam trazendo essas doenças físicas e emocionais. O que levou você a procurar isso? Uma coisa que eu tenho diagnosticado nesse processo de entrevistas, toda vez que a gente chama um profissional e esse profissional procura uma profissão, na maioria das vezes, quase 100%, é para sanar uma dor que a pessoa teve lá atrás. Isso que te motivou a ter, vamos dizer assim, esse braço para a área do relacionamento? Também, porque eu tive muitos problemas em relacionamento, né. Como você disse, não só amoroso, quanto relacionamento a gente não diz só entre homem e mulher, né, em casamento e namoro, mas sim, de um modo geral, entre amigo, pai, mãe, irmão, né, isso como um todo. E para você tratar as pessoas, eu acredito que para você precisa estar curada, Exato. né. E me diz outra coisa, quando você trabalha todas essas áreas num corpo, né, que o corpo ele tá ligado, corpo, mente e alma, né, que é espírito. Se você deixa algum faltando, ele entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, o que você acha que pode causar nas pessoas em termos emocionais, de fato? O físico você já disse, ou é no pulmão, ou é no pâncreas, ou é no fígado, como um todo, o nosso corpo. Mas no emocional, geram pessoas dependentes. E o que mais essas pessoas acontecem com elas, que elas podem perceber assim, nossa, esse é um gatilho que está acontecendo em mim, que eu preciso de ajuda. Tem muita relação com o que a pessoa viveu, com os pais que ela teve, com o jeito que ela foi criada, com a forma como ela foi vista e ela acreditou nas histórias que foram contadas para elas. Então isso gera um bloqueio muito grande nas questões dos relacionamentos delas. Então, por exemplo, ela começa a se relacionar com pessoas narcisistas, principalmente quem tem essa dependência emocional. Elas se colocam em situações até perigosas. Sim. E pessoas assim vão reduzindo a autoconfiança, a autoestima, e aí vai sendo só a ladeira abaixo, as coisas vão só piorando. Por isso que é importante a gente identificar, que a gente analisa toda a história de vida dela, pra gente É conseguir como uma identificar. psicologia mesmo. E além da psicologia, a gente tem as outras ferramentas, porque eu vejo que em alguns processos, ficar só num processo de consciência mental, a pessoa não consegue sair, justamente porque tem essa parte de ancestralidade. Então ela fica num bloqueio e com essas terapias a gente consegue melhorar para ela conseguir sair dessa situação. E algum dos sintomas que a gente possa, assim, diagnosticar para as pessoas que estão nos assistindo, está sentindo algo, é um alerta para procurar ajuda. Qual seria? É claro que é muito único,
mas diz assim para nós, olha, quem tem muito choro, muito isso, muito ciúmes, você fala muito de ciúmes nas suas terapias. Diz um pouco para nós sobre isso, por favor. Um dos sintomas que a gente pode perceber é a questão das inseguranças. A pessoa tem insegurança para tomar qualquer decisão. Então, ela chega para mim, ela não consegue decidir se ela vai usar uma roupa ou outra. Tem algumas pacientes que me mandam mensagem no direct para perguntar esse tipo de coisa. Ah, eu vou nesse cabeleireiro ou vou nesse cabeleireiro? Então, elas desenvolveram uma baixa autoconfiança que elas não conseguem tomar A decisões. dependência, É, né, uma dependência emocional. E isso, Ju, tem muita ligação, você acha, com o que foi passado na infância? foi. Tem muita relação. É, Porque os pais são as maiores autoridades que a gente tem. sim. Então, tudo que eles contam pra gente, a gente acredita como verdade. E depois que a gente sai para o mundo exterior, a gente ainda leva essas histórias. Então, nesse processo de terapia, a gente fala assim: poxa, pode ser que isso não seja tão verdade. Vamos dar uma observada mais a fundo para ver E a gente consegue ressignificar se consegue ressignificar. A gente através desses tratamentos. porque tem algumas terapias vibracionais que a gente consegue criar novos caminhos neurais. Então, a gente conhece determinadas formas de se relacionar que a gente percebe que não funciona mais. E isso atrapalha até na criação de novas possibilidades. A gente fica só naquele mundinho. Então, as terapias vibracionais, elas vêm para desbloquear e trazer novas possibilidades que são muito mais positivas. Entendi. Então, é algo medicinal mesmo, Sim. né? É uma medicina. Não é algo, apesar de ser alternativo, que você não precisa dos medicamentos alopáticos, né? Uhum. Mas você trabalha muito com florais também, Sim. né? O que isso é, como isso você defende trabalhar com a parte desses medicamentos homeopáticos, vamos chamar assim? Outros são frequenciais. Tem Frequenciais. florais que são frequenciais, que eles têm uma frequência de vibração. Então, por exemplo, a frequência de um fígado saudável. Pessoas que passam muita raiva têm tendência a terem problemas de fígado. E a gente consegue ver muito bem na íris e consegue ver na máquina de biorressonância também. Então, a gente usa esses florais para tratar esse fígado, deixar ele saudável e, consequentemente, trazer um equilíbrio para a pessoa não ser mais tão raivosa. Sim, e que tem sérios problemas de convivência, Sim. né? Às vezes as pessoas, hoje nesse mundo, ontem mesmo eu comentei com uma outra pessoa sobre que as pessoas estão doentes, Uhum. né? Mas não, a doença física, ela está sendo passada no físico porque ela não está sendo cuidada no emocional. Exatamente. O físico é o último É a passo. resposta. Então, E daí as pessoas vão para hospitais, para médicos, se entupirem de remédios antidepressivos. Eu tenho lido que nunca se usaram, nunca se vendeu tantos remédios para a parte emocional, no sentido de depressão, ansiedade, como está acontecendo agora isso. E principalmente isso, eu falo que foi uma causa muito forte depois da pandemia, é verdade. né? Que isso desencadeou muito isso. E isso é um fator de risco muito sério, porque você resolve o problema naquele momento e o pós. Eu falo que esses medicamentos, eles anestesiam as nossas emoções. Eles não estão ali para tratar, para curar. Eles vêm para anestesiar. Então, a gente não sente mais, mas aquela coisa continua dentro da E eu tenho que confessar para você que aconteceu isso comigo, né? Durante um processo da minha vida, há 16 anos, eu tive que entrar com um medicamento mais forte. E nesse processo, Julie, eu estou há 10 anos que a gente chama, né, no mundo mais comum, desmamar desse remédio. E é um processo muito delicado. Então, eu falo que se eu tivesse tentado outras alternativas atrás, né, nesses 10 anos, talvez hoje eu não tivesse nessa dependência medicamentosa que eu estou hoje. Então, é muito sério. E eu acho que isso é uma questão até depois para existirem movimentos para que isso seja incorporado até numa rede pública,
Sim. não é? A gente tem que existir pessoas que defendam essa bandeira, porque ainda é um acesso meio restrito, né, Julie? Porque como tem poucos profissionais que eu conheça no meu convívio, eu só conheço realmente você que trabalha com isso. Então, até pelos estudos, até pelos aparelhos, até por toda a tecnologia envolvida, acaba sendo um tratamento não tão fácil de acesso, porém simples, porque quando a gente encontra você e a gente faz o diagnóstico e percebe o quão é facilitador e ajudador para a nossa vida, você acaba falando, nossa, o valor é infinitamente menor do que custa. Quanto custa eu tratar de uma doença? É muito mais caro do que uma questão paliativa, do que uma questão preventiva. É isso mesmo. Mas uma coisa eu acho assim, às vezes a gente chega num ponto que realmente precisa do medicamento. Sim, Porque você não é totalmente contra não, isso. eu entendo e eu uso as terapias naturais para complementar o tratamento. Então, tem as terapias, tem a abordagem de consciência, porque em alguns casos realmente precisa, a gente não pode tirar isso da nossa realidade. Então, precisa, vamos tomar e vamos acrescentar os outros, vamos associar. Então dá para fazer essa associação Dá. entre a alopatia e o teu tratamento? Dá, uma coisa não vai interferir na outra, a gente só vai acelerar o processo de melhora. Tá. Então, a gente tem vários benefícios com relação a isso também. Como a gente comentou agora há pouco sobre a pandemia que acelerou todo esse processo, ao mesmo tempo eu falo que a pandemia ela foi um facilitador que ajudou na parte da medicina, que é a tecnologia, que é o digital. Para você, na tua área, o que o digital veio te ajudar? Nossa, foi maravilhoso porque a gente conseguiu entregar muito mais conteúdo. As pessoas estavam mais tempo na internet e a gente conseguiu divulgar muito mais isso. Hoje você pode fazer a telemedicina? Pode. No seu caso. Isso também foi um fator ótimo, né? Porque antes a classe, né, médica não permitia isso, porque era proibido. E daí veio a internet, veio a pandemia e nos facilitou isso. Então, hoje você consegue atender pessoas de fora. Não precisa vir até aqui. Não precisa. No teu consultório. É de lá da Espanha. Então, dá para atender de qualquer lugar do mundo. A gente usa a radiestesia, que vai identificar quais são os desequilíbrios através de listas e o pêndulo. Então, a gente consegue identificar. Sobre esse pêndulo. Eu sou apaixonada nesse pêndulo. Explica para as pessoas o que é esse pêndulo, já que veio à tona aqui. Pêndulo é parte de uma técnica da radiestesia, Sim. que a gente utiliza a identificação de desequilíbrios energéticos. É um pêndulo mesmo, né? Pêndulo. É uma ferramenta tão simples e tão poderosa. Algumas pessoas usam até para encontrar minérios. Então, é uma coisa que realmente funciona. Cientificamente falando. Sabe quando a pessoa usa aquela varinha para encontrar água no solo? A hora que chega na água, ela vira. Então, como toda energia, a gente usa essas ferramentas para identificar. Então, através dessas listas, a gente consegue identificar quais são as emoções. Então, a pessoa está com raiva, a pessoa passou por um processo relacionado aos pais. Então, tudo isso a gente identifica pela radiestesia para facilitar o que vai ser feito de tratamento com ela. E as suas redes sociais? Primeiro, por favor, fale qual é o seu @ para as pessoas, né, saber mais sobre o seu trabalho e o que isso tem ajudado, como você falou, que a tua missão é ajudar. Onde você percebe, conta para mim, para nós, um caso que você fala, não, olha, esse me tocou, que eu consegui ajudar. Eu sei que são inúmeros, né? Porque quando você trabalha com pessoas, dia a dia você ajuda e nem sabe, às vezes, que ajudou. Mas conta para mim, para nós, um case de sucesso que você fala assim, olha, isso me trouxe um algo a mais para mim. Bom, então o meu Instagram é @julieperuzzi. Julie com 2 L e E, né? ZZI. Isso. E um dos casos mais interessantes que eu encontrei, ela me contava um pouco da história dela. É uma moça da Bahia e ela tinha bastante problema no relacionamento dela. Ela namorava um militar e esse militar, pela rigidez, ela acabou se diminuindo. Então, ela perdeu a autoconfiança, a autoestima dela. E com o tempo, consumindo os conteúdos que eu colocava na internet... Gratuito. Ela se fortaleceu. Hoje ela está casada com esse militar. Eles conseguiram se equilibrar no relacionamento.
E agora ela tem uma menininha linda com ele. Ai, que lindo isso. Eu comento, né, muito, como eu estou nessa série de entrevistas, eu falo que a profissão ela vai além, né, do só fazer por fazer, cobrar por cobrar, receber por receber. Quando você trabalha com pessoas, você tem um resultado, você tem uma volta que é muito mais para você do que para o outro. Porque quando você me conta um case de sucesso desse, eu acho que te impulsiona, te faz assim, eu estou no caminho certo. Foi a escolha que eu deveria ter feito, Sim. né? E a gente teve um caso também de uma paciente que ela estava extremamente insatisfeita com o corpo dela, porque ela estava gordinha. E aí isso estava impedindo ela de frequentar as festas. Quando ela recebia um convite, ela ia tentar colocar alguma roupa e se sentia desesperada, não ia, entrava em pânico mesmo e não ia nas festas. E esses dias eu recebi uma mensagem dela falando que ela está aceitando todos os convites, que ela está se sentindo muito melhor e que a vida dela hoje em dia é outra. E com certeza você gerou para ela autoconfiança Uhum. e que isso vai motivá-la a procurar ajuda para de repente ter um corpo não magro como uma relação de, de estereótipo, mas uma relação de saúde, Sim. né? Ela vai procurar ajuda profissional para fazer uma academia, um exercício, para cuidar mais da saúde. Então, é aquilo que a gente falou, é um triângulo, né? É o corpo, mente, e alma, tudo relacionado. Que você está bem com o corpo, você vai estar bem com a mente, com a alma, com as pessoas. Eu falo que uma pessoa feliz, ela não enche o saco de ninguém. Não é verdade, Júlia? Do mundo. Não é? A pessoa feliz, ela tá com bem, ela tá de bem com ela, com todo mundo e não dá trabalho para ninguém. É. Por que você acha, e se isso é verdadeiro, que as mulheres ela têm mais essa propensão a ter esse esse diagnóstico mais dependente, ou você acha que isso é um mito? Eu acho que faz total sentido. Por isso que você trabalha tanto mais com as mulheres. A 95% dos meus pacientes são mulheres. Então a gente percebe que vem muito pela questão cultural. Eu percebo que a gente foi de um extremo ao outro. Então, não é uma questão de machismo ou feminismo. A gente se perdeu com relação às nossas habilidades naturais. A mulher tem um hormônio e o homem tem outro hormônio. Conversamos isso com outro entrevistado essa semana, muito interessante. Nós mulheres, quisemos assumir um papel que não é nosso. E pesou demais. Agora a gente está resgatando a nossa força feminina para conseguir assumir o nosso lugar e deixar que os homens assumam os lugares deles. É porque quando a gente invade o espaço do outro, primeiro que a gente não permite o outro exercer o papel dele, e depois a gente fica naquela cobrança. Por que você não fez? Mas você não deixou eu fazer, não é? E o contrário também é verdadeiro. Muitos homens estão assumindo alguns papéis femininos porque as mulheres, estão deixando de assumir. Então, eu acho que cada um tem o seu papel, cada um exerce da melhor forma, e por isso que há a junção de um casal, seja ele homem, mulher, ou seja ele qual for essa união. Então, infelizmente, as mulheres, eu acredito que ela quis tomar um lugar a qual eu acho que ela tomou esse espaço, faz brilhantemente, porém, ela está com excesso de trabalho. Ela está com excesso de carga, ela está com excesso de responsabilidade. E isso está afetando no relacionamento. No relacionamento e também no corpo, né? A gente percebe que as mulheres também estão tendo muitos problemas de estômago, por excesso de preocupação. E isso cai no estômago. No estômago. A gente também vê mulheres com muitas dores nas costas, nas juntas, pelo peso que toda essa responsabilidade está causando nela. E ela, às vezes, vai lá, é claro que depois que chegou num ponto desse, ela vai querer tomar N medicamentos para sanar uma dor, que ela vai tomar uma vida inteira se ela não resolver a causa. Exatamente. Que lindo. Gente, eu adoraria ficar o tempo todo conversando com você. São muitas coisas, são muitas ferramentas,
mas nosso tempo, né, é curto. Eu gostaria que se você pudesse deixar uma mensagem final para que a gente selasse, né, esse encontro e desse um insight para quem quer começar, quem quer conhecer melhor a tua profissão, quem quer conhecer melhor esse mundo que na minha eu sou apaixonada por querer conhecer sobre pessoas. Por favor, deixe a sua mensagem final. É importante a gente não desistir da nossa missão. E quando a gente se coloca a serviço de Deus, Ele vai trazendo todas essas oportunidades de melhora para a gente e melhora para os outros. Que lindo. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o resto flui, né? É. As coisas acontecem porque Ele é o diretor de todas as coisas. Então, Ele que coloca pessoas, Ele coloca sonhos, coloca desejo. Você tem que só estar predisposto a ouvir e fazer, porque também se você ficar sentado esperando, não vai acontecer nada, né? Júlia, muito obrigada por esse momento. Espero vê-la mais vezes aqui, em outras oportunidades, trazendo mais sobre esse mundo tão lindo seu. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, eu vou estar aqui sempre com você, sempre me bom. apoiando desde o começo. A gente tá Que bom, você sabe que eu sou fã número 1 sua, né? Gente, muito obrigada por esse momento e eu espero vê-lo até breve. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.